Salve progressistas, eu sou o Clayson. Vamos começar esse vídeo desse sábado falando de um problema que está acontecendo agora, nesse momento. Pelo menos se você estiver assistindo o vídeo no sábado, isso vai estar acontecendo no momento que você está assistindo esse vídeo. Um problema, um caos nos aeroportos, em função do fato da Itapemirim, ela simplesmente ter deixado muitos, mas olha, muitos, centenas e centenas de clientes, deixou todo mundo na mão. Ela simplesmente falou, olha, não vamos fazer as viagens. Os clientes foram lá, compraram as viagens, muitos iam fazer essas viagens de fim de ano para visitar famílias e tudo mais, o ano inteiro sem visitar a família. Tem gente que fica anos sem visitar a família, vou comprar uma passagem de avião, vou visitar minha família lá no Nordeste, enfim. Chega lá no aeroporto, no momento de embarque, não tem voo. Mas que horas vai ser o voo? Não vai ter voo mais. Não tem previsão. O Procon diz que tem um ano, a empresa tem 12 meses, um ano para resolver esse problema, para devolver o dinheiro, para resolver algum problema, ou tentar substituir por uma viagem terrestre, enfim. A verdade é que está todo mundo na mão, todo mundo ferrado, essa é que é a verdade. Todos aqueles que compraram os bilhetes da Itapemirim. E é bom a gente lembrar, vou trazer aqui para você uma imagem de uma live, porque Bolsonaro, junto com os seus ministros, o ministro Tarcísio e o ministro do espaço, o ministro astronauta, eles foram garotos propaganda da Itapemirim. Olha esse trecho aí da live. Tá, e o que é isso? Confusão da Itapemirim, é isso mesmo? É isso mesmo. Mas você recebeu de alguém isso aqui, comprou, como é que é? Não, isso aí é o seguinte, a Itapemirim estava conosco lá, mostrando os investimentos que vai fazer no transporte rodoviário de passageiros e no transporte aéreo. Porque eles estão habilitando a empresa agora para começar a operar no transporte aéreo. A Itapemirim vai entrar no transporte aéreo. Esse trecho é de outubro de 2020 e é bom lembrar que desde 2016 já tem reportagens aí dizendo que a Itapemirim ela estava entrando em recuperação judicial. E é bom lembrar que esses caras confiam de uma forma completamente inconsequente, porque agora, no meio dessa falência, o dono da Itapemirim, ele abriu uma empresa de 6 bilhões de reais no Reino Unido. E esses caras confiando sem critério, né? A ideia desses caras é simplesmente jogar dinheiro nesse povo e tá tudo certo, né? Confia e dá nisso. Quem se ferra é o brasileiro, aquele que precisa do serviço e que não vai ter condições de ter esse serviço. É preocupante, porque esse mesmo ministro Tarcísio, que é aclamado o melhor ministro do Bolsonaro e tudo mais, ele já anunciou aí que está ofertando ferrovias para empresas privadas e está dizendo, olha, nós diminuímos o tempo de avaliação de 3 anos para 90 dias. 3 anos para 90 dias, tudo bem. 3 anos pode ser muito, mas diminuir de 3 anos para 90 dias, qual o critério? É preocupante, porque a gente percebe que esses caras, o critério deles não é tão bom assim, né? Porque eles acabam confiando em empresas que ferram totalmente os seus clientes. Não que eu seja contra, eu sou a favor de nós termos ferrovias no Brasil, tá tudo certo. Mas a gente já percebe que não tem como não ficar preocupado mediante essas questões todas que a gente está vendo aí. Nós vamos falar no vídeo de hoje também sobre essa situação do Jair Renan, vamos falar um pouquinho sobre o Guedes e a economia, vamos falar sobre os casos que envolvem o Bolsonaro, vacina, sobre o IFAM, mas antes eu quero fazer um pedido para que você dê o like no vídeo. É muito importante que você dê esse like, porque outros brasileiros como você podem acompanhar o nosso material e a gente sempre traz informações relevantes aqui. Então apoie os canais progressistas, apoiem os canais que trazem informação de qualidade para você. Peço também para você se inscrever no canal, nos ajudando na nossa meta aí dos 300 mil inscritos. Estamos chegando bem próximo e peço para que você nos ajude no nosso Apoia-se. Agora, além do Apoia-se, nós temos a nossa chave Pix, que é o canal Clayson@gmail.com. Também temos agora a nossa chave Pix. Quero agradecer ao pessoal que fala, Clayson, estamos chegando no Natal, queremos dar um presente para você. Olha que maravilha. Temos a nossa chave Pix também aqui para você. Então tá aqui para você nos ajudar no Apoia-se ou na nossa chave Pix. Eu quero também trazer aqui para você uma informação importante, que é uma forma da gente colocar as coisas nos seus devidos lugares. Porque
muitas pessoas estão sendo levadas ao engano em relação a esse caso do IPHAN. O que aconteceu? O Bolsonaro foi lá, a gente já fez vídeo aqui, vou deixar o card aqui na descrição para você acompanhar. Falamos a respeito desse assunto em que o Bolsonaro fala, achou um azulejo e tal. Não é nada disso. Era, na verdade, eram cerâmicas indígenas, era, na verdade, ali um local onde o Hang estava já construiu, na verdade, já está com a loja lá, né, lá no Rio Grande do Sul. Isso aconteceu em 2019, na verdade, né, o estrago já foi feito, né, isso aconteceu lá no final de 2019. Era um artefato arqueológico que foi encontrado lá durante as escavações. Eles não estavam nem aí com isso, fizeram o que tinha que fazer lá e dane-se. Só que o que está acontecendo? Houve o afastamento da Larissa Dutra, ela que estava à frente do IPHAN. E esse afastamento ocorre mediante um pedido do Ministério Público Federal. Pois bem, esse afastamento acaba acontecendo depois dessa fala do Bolsonaro, que inventa um monte de maluquice, mentiu, né? Falou que achou um azulejo. Então, quer dizer, é um imbecil, né? A gente nem sabe se ele mente ou se ele é realmente um estúpido, né? A gente sabe que é um marginal, não pode confiar. Mas, depois desse afastamento, as pessoas estão dizendo que a Larissa, que é esposa de um segurança do Bolsonaro, a Larissa, ela não foi afastada por conta da fala do Bolsonaro. Esse processo em relação a ela, lá no IPHAN, ele se dá desde quando ela entrou lá, porque ela entrou sem nenhuma referência técnica. Então, os próprios técnicos do IPHAN falando, poxa, como é que nós vamos ser coordenados por uma pessoa que não faz a menor ideia, que não tem nem noção do que está acontecendo? Então, sabe, tem uma questão técnica aí que precisa ser respeitada. E isso não aconteceu quando ela foi indicada. Então é importante a gente deixar essa informação para você. Não foi em função especificamente dessa fala do Bolsonaro. Isso já vinha acontecendo, culminou agora nesse pedido do Ministério Público Federal e ela foi então aí afastada. Foi acatado esse pedido para que ela fosse afastada. Se bem que a gente tem um detalhe aqui, né? O André Mendonça, o ministro do Bolsonaro, é que vai ser o relator dessa notícia crime contra ele, nesse caso do IPHAN. Então a gente já pode esperar o que vai acontecer, né? Ele vai ser o relator dessa brincadeira, não dá para esperar muita coisa. Por outro lado, nós vamos falar um pouquinho de economia e falar sobre o Guedes, que afirmou o seguinte: ele admitiu que aumentou a pobreza durante o governo Bolsonaro. Mas ele fala assim, é culpa do governo Bolsonaro, né? Aquele cinismo de sempre. Será que é culpa nossa? Não, não é. A culpa é da Covid. Então aumentou a pobreza, não foi por nossa culpa, não foi por nossa incompetência, foi por causa do Covid. Essa é a afirmação do Guedes. Porém, a gente sabe que as coisas não são bem assim. Prometeu o crescimento em V, depois disse que nunca falou sobre isso. Não falei sobre isso, não falei sobre crescimento em V. Mentiu, porque nós todos ouvimos isso, ele falar a respeito disso de uma forma contundente, muitas vezes, né? Aí agora ele também tem uma avaliação. Ele acredita que o Brasil ele vai melhorar depois do auxílio, esse novo Bolsa Família que eles chamam de Auxílio Brasil. Então isso vai, segundo ele, melhorar a economia, isso vai ajudar a economia. Ele diz também que pode haver um combate à inflação e esse combate à inflação também pode ajudar a economia. Por outro lado, eu tenho uma informaçãozinha para você sobre planos do Guedes para 2022. Dentre eles é o fim do seguro-desemprego. Sim, é isso mesmo. Ele quer acabar com o seguro-desemprego. Já anunciou, falou, não, seguro-desemprego não. Então assim, eles querem tirar mais um direito do trabalhador. Então aquela ideia de você, quando você é demitido sem justa causa, você recebe aí o seguro-desemprego, eles querem acabar com isso, aqueles 40% do FGTS, vai acabar com tudo isso. Então, mais uma vez, a gente vê esse governo indo contra o trabalhador. É inacreditável, é inacreditável. Eu quero que você escreva aqui no comentário o que você acha dessas informações que eu estou passando aqui. Um ponto positivo nessa história é que nós temos um movimento, o MLB. Presta atenção, hein? MLB. Esse é o movimento Luta nos Bairros, que faz uma série de manifestações contra a fome. Então eles entram nos supermercados, ocupam lá e vão fazendo manifestações. Eu achei espetacular. Eu quero dar os parabéns ao pessoal do MLB.
Parabéns. Muito bom. Muito bom. É uma resposta pro Guedes. Porque o Guedes falou que ele não pode entrar no supermercado, que ele é aplaudido, que as pessoas acham que o Guedes é maravilhoso. Então, eu quero fazer uma sugestão para você, Guedes. Entre num supermercado num dia de manifestação do MLB. Entra lá, que aí você vai ser aplaudido. Com certeza, com certeza. Só escondam as cartelas de ovo, né, aí no supermercado, quando o Guedes entrar. E também entendam, agora nós temos uma resposta para o Guedes. O FMI está anunciando o fechamento do escritório no Brasil. E isso ocorre em função de críticas do Guedes. Sim, os diplomatas eles estão vendo uma expulsão do FMI aqui do Brasil. Então essa pasta ela afirma que a representação está obsoleta, né, a pasta do Guedes. Então ele diz que representantes fazem previsão errada e falou que eles gostam de feijoada, porque deve ser algum problema para ele gostar de feijoada. E segundo eles, as críticas não podem ser feitas. O FMI faz críticas, né, o Fundo Monetário Internacional faz críticas ao Guedes. O Guedes vai lá e hostiliza os caras deram uma vazada. Mais uma boa notícia, né? Aliás, por falar em notícias internacionais, a gente tem o Joe Biden aí, né, o presidente dos Estados Unidos, que está ordenando sanções contra o crime organizado no país, né, aqui no Brasil e em outros países. O primeiro comando da capital, o PCC, ele foi essa entidade brasileira designada nessa ação. Nós temos também lá na Europa o pessoal fazendo boicote à carne brasileira, em função do desmatamento. Temos essa aí também, notícias boas, né, internacionais aí para você. Ainda prosseguindo com a situação do Bolsonaro aqui no Brasil, a gente teve recentemente essa ação dele contra uma designação da Anvisa, entrou num embate com a Anvisa dizendo que pode vacinar, né? Não é a Anvisa, é o mundo inteiro, muitos países já vacinaram crianças de 5 a 11 anos, o Bolsonaro negacionista, canalha, como ele é marginal, assassino, ele acaba proibindo e criando essa situação contra a vacina às crianças, e aí realmente é uma situação que vai expor as crianças, porque, por exemplo, São Paulo, que já tem a vacinação completa para adultos, o foco principal e aqueles que são as principais vítimas agora serão as crianças, por isso que o próprio governo de São Paulo está se mexendo aí para eles mesmos comprarem a vacina da Pfizer e eles mesmos aplicarem as vacinas nas crianças por conta própria, porque se dependendo do Bolsonaro, segundo o Bolsonaro e o seu capacho, o Queiroga, eles vão analisar isso só no ano que vem. A Anvisa, que é o órgão responsável, que reúne uma série de profissionais para dar um aval técnico, a Anvisa levada para escanteio e aí só o ano que vem, que é uma nova comissão criada pelo Ministério da Saúde, vai avaliar isso. É claro que é uma forma de ganhar tempo, é claro que é uma forma de trazer aí um atraso na vacinação, como fez no início, né? Lá atrás, você lembra daquele outro ministro da Saúde que diz, mas para que essa pressa para começar a vacinação? Atrasamos o início da vacinação aqui no Brasil, né? Então, na verdade, Bolsonaro tinha feito aquela intimidação lá, né? Dizendo, queremos o nome de todo mundo, queremos que todos os responsáveis sejam expostos aí, e aí o presidente, né, o responsável pela Anvisa disse, olha, então tá, nós temos 1.600 pessoas, 1.600 nomes responsáveis por essa liberação da vacina para crianças de 5 a 11 anos, né? Uma resposta de um responsável pela Anvisa que é amigo do Bolsonaro, que é um militar, mas que está correspondendo às expectativas de alguém que está à frente de um cargo técnico, o contrário do Queiroga, que só visa a eleição do ano que vem, ele quer se candidatar e aí faz esse trabalho terrível contra o brasileiro, contra as crianças no Brasil. Uma outra questão contra o brasileiro é essa votação relâmpago lá na Câmara, que acabou isentando templos alugados de pagar IPTU. Então, as igrejas agora que estão alugando um imóvel, eles não vão pagar IPTU no imóvel. Então é mais uma forma aí de beneficiar as igrejas no meio dessa história. Você gostaria de estar isentado de IPTU aí? Todos nós, né? Mas agora as igrejas, por ter uma bancada da Bíblia, estas sim estão sendo beneficiadas nessa ação. A gente lamenta por tudo isso que acontece aqui no Brasil. E uma das questões é essa invasão dos filhos do Bolsonaro em meio à política e também em meio a casos que estão diretamente
ligados à corrupção. O Jair Renan, ele não apareceu para depor na Polícia Federal sobre presentes que ele recebeu de empresários. Então, imagina quem é o advogado dele? Frederico Assef, aquele que estava escondendo o Queiroz. Sim, é ele, né? Ele disse, olha, o Jair, ele está de cama, está tomando antibióticos. Então ele fugiu do depoimento e a gente sabe que esse depoimento é uma resposta para a sociedade. Que história é essa do filho mais novo ficar ganhando presente de empresário e logo depois ter liberações de dinheiro do governo? Como é que fica essa história? E é uma história mal contada demais, né? Ele tem uma empresa, né, que chama Bolsonaro Júnior Eventos. Ele apareceu nas apurações da CPI da Covid, né? Essa firma ela foi fundada com a ajuda do Marconi Faria, que foi apontado pela comissão como um lobista da Precisa Medicamentos na compra da vacina Covaxin. Então os caras eles entram ali, enfiam a mão no nosso dinheiro e tudo que acontece, na verdade, a gente fica triste porque é uma situação complicada, né? A própria Polícia Federal vai lá, pede para ele se manifestar, né, por intermédio de um depoimento, ele simplesmente foge do depoimento e deveria se explicar, sim. A gente vai terminar o vídeo de hoje com uma imagem do Bolsonaro dirigindo uma Lamborghini, já que estamos falando da Polícia Federal. Essa imagem é o Bolsonaro dirigindo uma Lamborghini da Polícia Federal. A gente queria entender qual é a função de uma Lamborghini para a Polícia Federal, porque a manutenção de um carro desse é cara, não é brincadeira não. E aí a gente fala, pô, mas a Polícia Federal vai gastar uma grana pra quê, né? Pra quê? Vai perseguir avião com a Lamborghini? Como é que é essa história aí? Mas tá aí o Bolsonaro dirigindo a Lamborghini da Polícia Federal. Eu trouxe aqui para você um resumo dessas últimas notícias, sempre apresentando aqui para você as questões mais relevantes do nosso país, pedindo para você dar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, nos ajudar aqui no nosso Apoia-se e também, se você puder, nos ajudar na nossa chave Pix. Estamos aqui agora com o Pix e com o Apoia-se para você apoiar o nosso canal e fazendo esse pedido para você apoiar os canais progressistas do Brasil também. É muito importante. No próximo vídeo eu vou fazer uma divulgação nominal dos canais progressistas aqui. Você que acompanha outros canais progressistas, escreva aqui no comentário quais canais também a gente deve fazer a divulgação aqui. A gente vai começar a fazer uma divulgação nominal também. Grande abraço, até a próxima.